continuação da leitura do livro Fascismo à Brasileira, de como o integralismo foi o maior movimento de extrema-direita do país, se formou e como ele ilumina os dias de hoje. Na página 160, diz: quando amanheceu no Recife, de 24 de novembro de 1935, um domingo que nada teria de pacato, os rumores já circulavam. O 29º Batalhão de Caçadores estava amotinado. Naquele dia haveria uma festa à tarde. Vários dos oficiais estavam fora, de licença. Em Natal, no dia anterior, uma revolta semelhante unindo sargentos e tenentes, a qual se juntaram movimentos sindicais, tomara a capital e instalara no governo um sapateiro que presidia o que batizaram de Comitê Popular Revolucionário. Aos gritos de Viva Luiz Carlos Prestes, diziam-se comunistas. O mesmo tipo de movimento parecia estar em curso, agora na capital pernambucana. Aqui tem algumas fotos dos nomes relevantes da época, mas vou continuar com o texto. O momento perfeito. O governador estava na Alemanha, conversando com executivos da Companhia Zeppelin, que pretendia inaugurar uma linha regular de seus dirigíveis no Brasil. O comandante da 10ª Região Militar havia seguido para o Rio de Janeiro, convocado para uma reunião. Seu segundo tinha ido para o Rio Grande do Sul, representar o estado de festa que celebrava o aniversário da Revolta Farroupilha. Pernambuco, então, parecia acéfalo. Plínio Salgado estava bastante próximo. Por coincidência, se preparava para fazer naquele domingo o discurso de encerramento do Congresso Integralista de Pernambuco, que se realizava na Pequena Pesqueira, a 200 quilômetros da capital. Não era para ter ido lá. Não era para ter sido lá. O encontro inicialmente havia sido marcado em Guaranhuns, a coisa de hora e meia dali, mas o secretário de Segurança do Estado recomendou uma troca. Temia pela segurança dos camisas verdes, pois sentia cheiro de levante. Tinha lá suas razões. Nos dias anteriores, o chefe nacional assistira com entusiasmo da janela de seu hotel a chegada de dezenas de caminhões vindos de todas as regiões, apinhados de militantes, desde ontem à noite, durante toda a madrugada e toda essa manhã, apontou com orgulho a um jornalista. É uma população dos sertões, das serras e das várzeas, das cidades grandes e das cidadezinhas humildes, que se levanta num movimento de fé magnífico. Ele já contava, naquele fim de 35, com 800 mil afiliados em todo o Brasil. Não era mesmo só o fascismo que envolvia brasileiros no movimento de fé, porque também naquele fim de semana se encerrava outro encontro. Este no Rio, o terceiro no ano do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. A decisão mais importante para aqueles homens tomaram naqueles dias foi aceitar, enfim, a participação de Prestes no Comitê Central. Já não sentia ter mais escolha. O caminho da recepção do líder popular do PCB foi longo e difícil. Só que àquela altura, ainda mais quando os primeiros informes desencontrados das revoltas populares do Rio Grande do Norte e em Pernambuco começaram a chegar, reconhecer Prestes como parte do comando se tornaria inevitável. Luiz Carlos Prestes havia retornado ao Brasil no mês de abril, após 4 anos de exílio em Moscou. Fisicamente não era muito distinto de Plínio, um homem baixo, magro, de aparência até frágil. Tinha também em comum alguns traços de personalidade. Sentia um conforto num mundo de regras claras e definições simples, um apreço intuitivo por disciplina, certa tendência ao dogmatismo, eram autoritários. Ambos souberam na vida o que era ser pobre, embora no caso de Prestes de forma mais aguda. Emanavam um certo magnetismo pessoal que inspirava devoção. Quem os cercava os reconhecia como homens de inteligência rara, mas algo de marcante que os distinguia. Prestes era militar. Liderara mais de uma vez homens em combates sangrentos. Já havia, inclusive, estado entre os comandantes de uma rebelião nacional. Sucedeu em sua vida que Luiz Carlos Prestes caiu na primeira turma de oficiais profissionalmente formados do Exército Brasileiro, tendo ao lado os companheiros da geração Eduardo Gomes e Antônio Siqueira Campos. Estava em 1922 entre os líderes intelectuais do primeiro levante tenentista.
Se não participou como os outros dois dos 18 do Forte de Copacabana, foi porque calhou de estar doente, mas liderou com Siqueira o núcleo gaúcho do Levante de 1924 e foi o estrategista da guerrilha que cruzou o país e que, embora liderado por Miguel Costa, terminou batizada com seu nome, Coluna Prestes. Em 1930, foi o único dos tenentes que escolheu não participar do levante derradeiro, aquele que, de fato, derrubou a República, instaurando o governo Getúlio Vargas. Não o fez porque já estava seduzido pelo comunismo. Seu mergulho na doutrina não ocorreu entre militantes brasileiros, foi em Moscou, dentro da estrutura da Terceira Internacional Comunista. E isso fez toda a diferença. O Partidão, Partido Comunista do Brasil, PCB, nascera em 22, fundado por anarcossindicalistas. Eram operários organizados que acreditavam em democracia direta e no poder para os trabalhadores. Seus projetos se diferenciavam em um quê daquilo que começava a ser implantado na União Soviética, que vinha construindo uma organização centralizada nas mãos de uma grande burocracia de Estado. Pois em 1928, no 6º Congresso do Terceiro Internacional, decidiu-se que, pelo controle de todos os partidos comunistas, eles seriam a ponta de lança para promover revoluções como a russa pelo mundo. Em Moscou, Prestes se tornou amigo próximo do ucraniano Dmitry Maluisky, número 2 da Terceira Internacional, ou como chamavam, Comintern. O Comintern era a estrutura do governo soviético que tinha como objetivo avermelhar o planeta. Não era, porém, particularmente privilegiada por Joseph Stalin. Os melhores nomes da espionagem, inteligência e estratégia iam ou para o Exército Vermelho ou para o Serviço de Segurança Interna. Assim, embora emanassem o poder de Moscou para fora, o Comintern tinha suas próprias dificuldades. Uma delas é que não possuía muita informação externa. Alguma coisa sobre a Europa, aqueles homens e mulheres sabiam. Estavam muito próximos da União Soviética. Fazia parte da geopolítica europeia. Mas, para além do continente, precisavam contar com os PCs locais para construir suas avaliações sobre que lugares priorizar estrategicamente. Por isso, Prestes, com real experiência de revoltas no Brasil, era tão precioso. Só que Prestes estava longe fazia tempo, e sua experiência não passava de operário ou trabalhador de campo. Era exclusivamente militar. De qualquer forma, ele carregava em si a convicção que sempre tivera. Derrubar um presidente por meio de uma revolta armada era possível. Assumir o governo a partir dali era apenas um passo a mais. E calhou de suas impressões serem corroboradas pelo Comitê Central do PCB, que naqueles princípios de 30 já respondia diretamente ao Kremlin. Talvez fosse pela personalidade tipicamente hiperbólica do brasileiro, dada lá os exageros, talvez porque às vezes as pessoas acreditavam no que desejam acreditar, pois em suas frequentes viagens à Rússia, os líderes do Partidão davam notícias de um país à beira da revolução. Operários prontos para pegarem armas, Lampião e seus cangaceiros a um triste se ligar ao PCB, e assim foi que o Comintern se convenceu de que era chegada a hora do Brasil. Agentes da Internacional foram enviados para o país, Prestes foi imposto ao Partidão, pois era ele o homem de confiança de Moscou, e assim começou sua longa jornada. Uma viagem de 4 meses até Ipanema, onde ele e o agente que acompanhava, a jovem alemã Olga Benário, alugariam uma casa. Naquele tempo, Copacabana e Ipanema eram bairros distantes do Rio, conhecidos pelo número de estrangeiros. Por isso, era o local perfeito para os agentes da União Soviética que preparavam uma revolução para que se escondessem. Parecia pomposo, nenhum tinha experiência em fazer uma revolução. Os dirigentes do PCB podiam ver Prestes como um nome imposto, mas o homem também inspirava. Semanas antes de ele chegar ao Brasil clandestinamente, um jovem jornalista chamado Carlos Lacerda juntou um coro para, por aclamação, sugerir que Luiz Carlos Prestes fosse o presidente de honra de um grupo que chamaram de Aliança Nacional Libertadora. Desde que a Frente Única Antifascista se reunira no ano anterior para fazer frente à ação integralista brasileira na Praça da Sé, tentavam se formalizar
a união de grupos antifascistas. A ANL seria isso. Não era público, mas que um comandante da coluna Prestes havia se ligado ao Partidão. E o PCB custou a se integrar à ANL. Havia burgueses demais, e este era um problema de acordo com as diretrizes do Comintern. Só que, por fim, juntaram-se, e aí Prestes fez um movimento precipitado. Em 5 de julho, aniversário dos levantes de 22 e 24, divulgou um manifesto assinado como presidente de honra da ANL. A situação é de guerra e a cada um precisa ocupar seu posto, escreveu. As massas devem organizar a defesa de suas reuniões e preparar-se ativamente para o momento do assalto. Abaixo o fascismo, abaixo o governo odioso de Vargas, por um governo popular nacional revolucionário. Todo o poder à ANL. Era tudo o que o governo precisava. Getúlio Vargas não teve um só ano de tranquilidade. Sua revolução não pacificara o Brasil. Já havia enfrentado quarteladas, inúmeras greves, até uma guerra civil. Procurava, no entanto, manter a aparência de uma democracia constitucional. O manifesto de Prestes foi uma desculpa perfeita para dissolver a ANL e baixar uma dura lei de segurança nacional, que em pouco tempo foi apelidada de Lei Monstro. Ficava proibida a incitação do ódio entre as classes sociais. O presidente da República passava a ter o poder de ordenar o fechamento de sindicatos e associações profissionais, expulsar do Brasil estrangeiros, demitir funcionários públicos. Mais de um jurista leu nas entrelinhas a possibilidade de que ordenassem prisões sem garantias de ampla defesa. O alvo não era só os comunistas, ficava proibida também a formação de partidos e organizações com o objetivo de subverter a ordem política e social. A lei permitiu o fechamento da ANL, mas também pôs na mira, pronta para o cepo e qualquer distante, a e B. Plínio tinha plena consciência disso, ficou mais claro quando 80 deputados federais votaram por autorizar o presidente a usar a lei monstro contra os integralistas e outros 73 votaram contra. Era prudente, simbólico, a lei já dava esse direito de qualquer forma, mas recado dado. O chefe nacional dos Camisas Verdes atribuiu a postura dos parlamentares à inconsistência que enxergava nos liberais em geral. As razões que levaram os deputados a votar nessa ridícula autorização, a quem já estava autorizado ficaram esclarecidas que o último congresso da Internacional Comunista, afirmou o repórter. Os comunistas brasileiros perceberam onde se servirem da inconsistência e dos ódios políticos dos liberais, democratas, fazendo-os de instrumento contra o integralismo. Moscou está certa de que o bolchevismo não poderá triunfar no Brasil existindo o integralismo. Preocupados com o crescimento do fascismo, ele considerava os deputados terminavam por fazer um jogo do comunismo. A ação integralista brasileira continuará a trabalhar dentro da Constituição, da lei eleitoral e da lei de segurança. Enquanto os deputados fazem politicagem, nós defenderemos as portas dos seus próprios lares. Um dia a história nos julgará. Plínio se equilibrava entre audácia e cautela. A Secretaria de Milícias que Barroso comandava mudou de nome. Com o mesmo objetivo e sem trocar a chefia, passou a ser Secretaria de Educação Moral e Cívica. O Partidão não estava pronto para fazer o levante quando chegaram as notícias de que no Rio Grande do Norte e em Pernambuco, rebeliões populares tomavam o poder dos estados. Os agentes que vieram, como Prestes, tinham nas mãos um rádio capaz de trocar informações com a União Soviética, mas contavam com os jornais do dia para saber o que ocorria no Nordeste do Brasil. E no fechar da reunião do Comitê Central, viram-se numa situação que lhes exigia decidir o que fazer. Até ali, os planos da Revolução Comunista Brasileira haviam sido divididos. Prestes já havia ativado seus contatos dentro do Exército, enquanto os outros dirigentes se responsabilizavam pelos diversos sindicatos. Então decidiram, por unanimidade e convictos, o Comitê Central, agora com Prestes, e os agentes soviéticos em conjunto, já que o povo de Natal e de Recife pegaram em armas. Eles fariam o mesmo, então. Levantariam a capital da República, o Rio de Janeiro. Na madrugada da quarta, dia 27 de novembro de 35,
um grupo de militares rendeu oficiais e tomou o 3º Regimento da Infantaria na Praia Vermelha. O mesmo era para ter acontecido na Escola de Aviação Militar, na sede da Marinha, e em quartéis da Vila Militar. Brigadas de operários sindicalizados deveriam armar escaramuças em diversos pontos da cidade, gerando tantos focos de atenção que pudessem desnortear o governo. A Companhia da Luz e das Estradas de Ferro deveriam ter sido atacadas, mas nada aconteceu, só o 3º RI se amotinou. Talvez, quando amanheceu no dia 27, os primeiros uniformes de fracasso chegaram. O veterano, naquele dia 5 de julho de 22, também o Rio de Janeiro deveria ter se levantado inteiro, mas só o Forte de Copacabana o fez. O que Prestes não sabia é que a rebelião em Natal já havia caído e que em Recife nem sequer chegara a dominar a cidade. Que o homem responsável por barrar boa parte da revolta carioca fora um velho parceiro de armas, Eduardo Gomes, o último sobrevivente daqueles 18 do Forte. Não sabia tampouco que o governo Vargas estava informado de tudo, que havia espiões até em membros do Comitê Central. Entre sábado e quarta-feira foram 5 dias. A tentativa torpe de revolução, planejada num ambiente de desinformação e auto-engano, antecipada por falta de coordenação, caiu por terra sem muitas dificuldades. Não à toa, a história a registrou como intentona comunista. Intentona porque a palavra para plano insensato, temerário, com amplo risco de dar errado. No Rio Grande do Norte morreram mais de 100. No Rio morreram, dentro do 3º RI, 20 pessoas, após o quartel ser bombardeado por ordens de um futuro presidente. O comandante da 1ª Região Militar, general Eurico Gaspar Dutra. O poderio soviético tinha mística, mas era só por fama. Naquele momento, Joseph Stalin começava o expurgo de trotskistas e outros inimigos, na longa onda da paranoia e terror que marcaria seu governo. Era o foco de sua preocupação. Mal prestou atenção naquela república perdida, a metade atlântica da América do Sul. Os agentes do Comintern, despachados para auxiliar Prestes, não tinham experiência revolucionária, nem sequer falavam português, e os brasileiros do PCB não entendiam de fato seu país. Não tinha como dar certo. E, no entanto, a ideia de que havia uma orquestração internacional tocada pela União Soviética, com o objetivo de converter o Brasil, se consolidou como um dos principais nortes das Forças Armadas brasileiras. Bloquear o avanço do comunismo, compreendê-lo como se fosse um dos principais riscos à soberania nacional, e se tornou, a partir dali, um credo fundamental do Exército. Uma cicatriz jamais curada que ecoaria por décadas à frente. Uma cicatriz que, naqueles primeiros meses, serviria imensamente a Plínio Salgado, que a intentona tivesse ocorrido e fracassado, lhe auxiliava no seu discurso, dava peso aos seus alertas e servia de alicerce para A e B. De forma tímida, a Ação Integralista Brasileira havia participado das eleições da Assembleia Constituinte em 33 e para Congresso Nacional em 34, mas sempre de forma crítica, não queria se comparar aos outros partidos tradicionais, aos quais dirigia críticas frequentes. Tampouco pretendia sugerir compromisso com a democracia liberal. O plano era outro: educar as massas e convencê-las da fragilidade que enxergavam no regime. Mas, com o aumento do vulto da AEB, já no segundo Congresso Nacional e o de Petrópolis, tomou-se a decisão que ampliar o engajamento, mesmo que fosse disputando eleições mais a sério. Em 1936, haveria um pleito municipal. A derrota da intentona só incentivou o projeto. Os agentes de Moscou e sua teoria Malsan haviam deixado a guerra. Era uma derrota que injetava adrenalina, que produzia ansiedade e que eletrizava os militantes de verde. Nos primeiros meses de 36, realizou-se em Resende, interior do Rio, o primeiro congresso
da 7ª Região, a primeira grande concentração de integralistas desde o fracasso do golpe comunista. Estavam todos em êxtase. A cada orador pareciam mais intensas as palmas. A caminho de completar 5 anos, a AIB havia se tornado uma grande máquina midiática. Era profundamente moderna, embora entre os dois polos radicais e ele fossem obrigada a... Fosse garantida uma liberdade de ação dentro da legalidade que a extrema esquerda nunca teve. O termo midiático não existia na época. Mas, espalhando-se Brasil adentro, foi montada uma rede de doutrinação. Havia meninos escoteiros, integralistas, escolas integralistas, imprensa integralista, tanto jornais quanto revistas. Cursos para senhoritas e convívio continuado com gente que pensava igual, programas de rádio integralistas, cerimônias para homens, cerimônias de toda sorte, sempre norteadas por um espírito de hierarquia clara, e também camaradagem. E Plínio, Barroso e Miguel escreviam. E Plínio, Barroso e Miguel produziam intelectualmente com velocidade, lançando livros e mais livros. Era possível passar uma vida inteira dentro do integralismo. Esse é o estado que inspira na concepção integralista do homem, escreveu o chefe nacional em seu livro A Psicologia da Revolução. O estado que rejeita o mecanismo socialista, porque este pretende tornar-se um democrático, porque este passa a constituir uma negação de si mesmo. Pela hipertrofia oligárquica e domínio dos mais fortes, o estado que rejeita os esquemas ideocráticos de qualquer natureza, quando eles se baseiam em exclusivismos e em pontos de vista unilaterais, o estado que compreende a nação como o velho trecho da humanidade por cuja felicidade na justiça, cujo aperfeiçoamento nos progressos culturais, cujo bem-estar oriundo do desenvolvimento técnico, cujos objetivos espirituais decorrem dos impositivos da essência humana, ele deve constantemente velar. Era possível passar uma vida inteira dentro do integralismo, mas não bastava. Era preciso que todos passassem a vida no integralismo. Era preciso tornar o Brasil um Estado integral. Era preciso preparar o caminho. Em 1938 seriam celebradas eleições para presidente da República e Plínio Salgado viria candidato. Aqui na parte de fotos tem uma foto do Plínio Salgado, devidamente uniformizado, após a Semana da Arte Moderna de 22. Ele era um romancista premiado e tido como um político promissor. O número 2 do integralismo, o fascismo, era Gustavo Barroso, àquela altura já ex-presidente da Academia Brasileira de Letras e um influente intelectual, liderava o braço antissemita do movimento. O jovem Miguel Reale ascendeu o número 3, a número 3 do movimento integralista por sua capacidade como jurista. Foi responsável pela concepção de como se organizaria o Estado fascista brasileiro. Inspirados pelos fascistas italianos, os integralistas adotaram a saudação romana, com o braço erguido para frente, como fazia no governo Hitler, e ao erguer o braço direito gritavam sempre Anauê. A palavra tupi queria dizer você é meu amigo. Ao chefe nacional sempre gritavam 3 Anauês seguidos. Uma das marcas do integralismo eram suas marchas, celebradas em todo o país. Não adotavam, como os nazistas, o passo de ganso, mas eram muito disciplinados. Essa marca, a abertura do primeiro na foto, é uma passeata só de homens uniformizados, com suas camisas verdes, calça preta, gravata preta. Essa aqui da foto aconteceu em Blumenau, em 7 de outubro de 1935, onde Plínio aparece com bigode, está na primeira fila de adultos, à sua frente com calças ou bermudas brancas, de acordo com a idade, as crianças que participavam dos grupos parecidos como o escotismo, os plinianos.
Conforme o movimento crescia, a preocupação em registrar as multidões em filme e fotografias faziam parte da campanha de filiação. Então, os cartazes tinham uma letra sigma, o país, né, o mapa do Brasil, e a palavra Anauê. E diziam: o Brasil precisa de você. Fora do integralismo, não há nacionalismo. Isso foi uma capa da segunda edição da revista Anauê, em maio de 1935. E um dos muitos pôsteres da campanha de filiação da AIB. Esse que eu falei do Brasil precisa de você, de 1937. Com moderna linguagem gráfica, né, para as campanhas de filiação. Um vasto material, revistas, jornais, livros, rádios, filmes. Tudo a favor do homem integral. A Batalha da Praça da Sé, em 7 de outubro de 1934, foi um grande trauma para o fascismo brasileiro. A AIB pretendia realizar o maior evento da sua história na capital paulista, e no alto dos edifícios anarquistas, comunistas e até alguns policiais os aguardavam armados. A fuga desesperada dos tiros por boa parte dos camisas verdes, dos uniformes jogados ao alto para evitar reconhecimento, fizeram o humorista Barão de Tararé compará-los a galinhas desesperadas. Quando alguém entra no galinheiro, o apelido, Galinhas Verdes, pegou. Oswaldo Aranha era o braço direito do presidente Getúlio Vargas, teve influência na criação inicial da AIB, durou pouco, convertido de vez à visão americana de mundo de negócio, o cenário que pré-Segunda Guerra, né, ele temeu que o fascismo tomasse o país. Francisco Campos é autor da Constituição de 37, que fundou o Estado Novo. Era ele próprio simpático às ideias fascistas, mas via o movimento de Plínio como potencial concorrente e quis fazer de Getúlio um líder pró-eixo. Anos depois seria também o autor do ato institucional número 1 e 2 da ditadura militar. O capitão Olímpio Mourão, filho do Exército, era responsável pelo braço militar da AIB. O projeto falsificado de uma revolução comunista no Brasil, que serviu de desculpa para um Getúlio que desse um golpe. Seria o primeiro general a colocar suas tropas na rua em 64. Às vésperas do golpe de Estado, em 1937, o presidente Getúlio Vargas seduziu os integralistas para os ter ao seu lado. A ambulância indo para o Palácio Guanabara, quando a intentona integralista já havia fracassado. E aqui também tem uma capa de 2 jornais. Expôs a vida ao fogo de assaltantes e outro ao Correio da Manhã. Integralistas invadiram e quase tomaram o Palácio Guanabara, residência do ditador Getúlio Vargas. O próprio Getúlio esteve entre os que resistiram aos tiros. O evento foi amplamente coberto pela imprensa e também aqui nesse livro, né? Já foi lido, já consta nas leituras. Bem, com isso, terminamos a leitura total do livro Fascismo à Brasileira. Faltavam esses pequenos trechos. Tchau, tchau.